Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Entramos aqui na 40ª pergunta desse projeto, Perguntas e Respostas sobre Karma. E a pergunta que nós trazemos agora, né, é uma pergunta em que demanda o conhecimento das perguntas anteriores e respostas anteriores, porque é um aprofundamento de sua complexidade. Veja bem, se nós sabemos que o karma, para que nós possamos evoluir, é indispensável que nós venhamos a eliminar o nosso karma ou esgotar o nosso karma individual. E nós sabemos também que tanto o bom karma quanto o mau karma nos ata à Terra, ou seja, nos impele às reencarnações. Como nós podemos cessar de produzir o karma individual? Pois bem, um bom karma criado sobre o fundamento, sobre motivado com a busca dos efeitos ou das recompensas do mundo material, ele também vai nos atar com correntes de ouro, claro, tanto quanto o mau karma irá nos atar à terra com correntes de ferro. O que isso quer dizer? Em que pese aquele que produza bom karma venha a ter riquezas no mundo, no plano material e no mundo mundano, e justamente por ele ter esse desejo por colheita dos frutos de suas ações, ele vai ter que invariavelmente reencarnar na Terra para que essa manifestação de desejo possa vir a se concretizar. E o tolo também, que desconhece isso, desconhece a produção do mau karma, invariavelmente também ficará preso a sucessivas reencarnações. Moral da história: tanto o bom karma quanto o mau karma nos ata, nos prende, seja com correntes de ouro, seja com correntes de ferro, de qualquer sorte, ambos os karmas nos mantêm presos a sucessivas reencarnações, ou na filosofia hindu, a roda de Sansara. Pois bem, o que isso quer dizer então para que a gente possa parar de produzir o karma individual? As filosofias nos apontam o seguinte, que todo desejo nos impele à ação. Veja, um pensamento por si só não é capaz de produzir uma ação, porque ele precisa ser preenchido, energizado com ação, com emoção. E desejo é emoção. Então, um desejo nos impele à ação. E essa ação, ela está conectada, em decorrência do desejo, pelos frutos. Você deseja não a prática da ação por si só, mas os frutos que ela dá. Então, você faz o que faz na espera de colher frutos. Você planta um pé de laranja não pela plantação do pé de laranja. Você planta o pé de laranja pela expectativa dos frutos que ela dará, pelo gozo que você terá ao colher aquela laranja. Então, o seu desejo, que cria uma ação, está sempre conectado ao fruto. E é aqui que vem o grande desenvolvimento da integração espiritual e do discernimento espiritual. O que os sábios dizem? Os sábios dizem o seguinte, que nós devemos eliminar o desejo e não a ação. Porque a inação também é uma espécie de ação, é uma decisão. Quando você decide não decidir, você decidiu. Quando você decide não tomar uma posição, isso é uma decisão, isso é uma ação. Então, não agir, a não ação, ou seja, a suposta inexistência de ação, não é isso que vai nos libertar da produção ou esgotar o karma individual. Na verdade, a única força capaz de eliminar o karma individual é a anulação, a neutralização do desejo, porque o desejo, você deseja o fruto e não o ato em si. Você não deseja o pé de laranja, você deseja a laranja que o pé de laranja vai produzir. Isso na prática tem uma grande diferença. Como que nós podemos trabalhar isso? Um primeiro ponto é nós, através do conhecimento, porque sem conhecimento não tem como superar isso, né? Porque senão fica uma coisa absolutamente lógica. Então o sábio que está na busca do discernimento espiritual, na busca do desenvolvimento espiritual, ele trata por eliminar o desejo pelo fruto. Ele trata de eliminar que todas as suas ações sejam realizadas em razão dos efeitos que ela traz. O que isso significa na prática, uma forma de eliminar isso? Na prática, nós abandonamos
toda e qualquer ação em que o fruto seja um desejo de semear algo para nós mesmos. Aí você fala assim, pô, mas se eu fizer alguma coisa sem ser para mim mesmo, para quem que eu vou fazer? E aí que está o grande ponto. Nós fazemos algo e as nossas ações devem ser feitas, realizadas em benefício da coletividade e da humanidade. Esse ato de sacrifício, que parece, e realmente, falando ele é simples, mas sendo posto na ação ele é de difícil compreensão, na prática, para você ter um discernimento de saber como que aquele ato não é um ato para si mesmo, mas um ato para a humanidade. A busca que nós devemos ter é para que as nossas ações não sejam um ato de semear para proveito próprio, mas as nossas ações devem ser um semear para gozo e satisfação da própria humanidade. E aí, na prática, isso se dá o seguinte: nós não devemos nos descuidar das nossas tarefas diárias, nós não devemos cumprir as nossas tarefas diárias se você é onde você trabalha, por mais que seja um local onde você não gosta, por mais que a sua família sejam pessoas que você não tem afeição, seja lá qual seja for a circunstância, você deve fazer isso de bom grado, não em prol de você, mas em prol da consciência e da própria humanidade que vive e vai se absorver dessa psicoesfera de bom grado, de entrega, de aceitação, de resignação e de superação que você está no caminho. E permanecer indiferente aos frutos que ela dá, das suas ações. Você faz aquilo porque aquilo é você, e não necessariamente você faz aquilo para ser reconhecido por outro alguém. E aí, esse ato de sacrifício, ou seja, de renúncia a lançar sementes em benefício próprio, ele vai fazer que você desenvolva um senso de generosidade para com a humanidade. E você pode perceber como que Cristo fez isso. Todas as suas ações não eram ações em benefício próprio. Ele praticou inúmeras ações, mas todas as suas ações eram em benefício da humanidade. Esse sacrifício que ele fez para não colheita própria, esse sacrifício que ele fez, ele é recompensado e elimina a possibilidade de criar todo e qualquer karma individual. Naturalmente, para que isso seja feito, é necessário, muito mais do que essa fala, grande profundidade e grande mergulho e discernimento espiritual, e aqui eu só estou trazendo uma pergunta, para que nós possamos chegar nesse patamar, nesse grau de conscientização, para que a gente possa se render e trabalhar em prol da humanidade. Mas como antes, nós temos tantos dramas, como diz lá na pirâmide de Maslow, as pessoas estão tão preocupadas, e não sem razão, com a sobrevivência, ou seja, existem mais de 1 bilhão de pessoas na Terra aproximadamente passando fome, né, ou não tendo o que comer, ou tendo dificuldades de saber o que vai comer. Depois, no segundo degrau, um grande número de pessoas preocupadas com a subsistência, com segurança, ou seja, onde vão morar, onde vão trabalhar, essas coisas. E o terceiro degrau, que é o relacionamento. Então é muito fácil nós encontrarmos pessoas que estão, a esmagadora maioria das pessoas, elas estão nesse segundo, terceiro degrau, que é sexo e relacionamento, né? A maioria dos problemas das pessoas, você não precisa ser nenhum terapeuta, nenhum estudado para saber. Se a pessoa chega para você e ela fala que está com algum problema, você pode até falar para ela assim, vem cá, deixa eu adivinhar. É dinheiro? Se ela falar não, então tudo bem, então vamos sentar aí. É sexo e ou relacionamento. Por quê? E eu não estou falando de sexo individual com o seu parceiro, e relacionamento também com um parceiro, mas em relacionamento como um todo. Relacionamento no seu complexo, na sua constelação, seja familiar, seja de amizade, seja de trabalho, sempre estão girando ali e não conseguem dar o próximo passo, que é o discernimento do poder, que é de autoconhecimento. Pessoas que estão gastando energia demais com essas questões emocionais, de relacionamento como um todo, elas ficam impedidas de desenvolver uma energia emocional em prol do discernimento e desse aprofundamento espiritual. Então é isso, grande alma, essa 40ª pergunta, e vamos seguir adiante. O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Tchau, tchau.